Olá, queridos alunos, que mundo incrível esse da avaliação nutricional, não é mesmo? Vamos continuar aprofundando o conhecimento. O que você acha da gente entender um pouquinho mais sobre as aferições das dobras cutâneas, das circunferências? Como é que a gente avalia a composição corporal? Você já parou para pensar? Vamos construir esse conhecimento? Vamos lá, primeiro ponto, a gente precisa entender que o IMC, ele é um ponto de partida, sim, para avaliação nutricional. Ele é um ponto importante quando a gente está analisando ali o peso do paciente, a distribuição disso, por exemplo, para a altura, né? Todavia, é importante que a gente entenda que o IMC, ele é uma medida simples, de fácil aplicação, a gente só relaciona peso com altura. Nada mais é do que o quê? O peso dividido pela altura ao quadrado. Só que ele tem limitações, a gente sabe que tem limitações. Por exemplo, o IMC não vai permitir com que você entenda, por exemplo, a massa muscular de um paciente, o percentual de gordura corporal, né? Tudo ali está correlacionado ao peso. Se o paciente está edemaciado, se tem ali, né, um excesso, um maior grau de hidratação, uma maior retenção hídrica, você não vai conseguir detectar isso, por exemplo, com o IMC. Mas é importante que a gente entenda que ele é um ponto inicial para a triagem nutricional, em que a gente consegue detectar baixo peso, peso normal, sobrepeso e obesidade. Agora, ele estima também o risco de doenças crônicas que podem estar associadas ao excesso de peso. Uma vez que eu avalio esse paciente e observo que esse paciente tem uma obesidade, eu consigo, de alguma maneira, entender que essa obesidade é uma doença inflamatória, uma doença que pode desencadear outras doenças, como, por exemplo, as doenças cardiovasculares, né? Mas quais são as limitações do IMC? Não vai diferenciar massa magra de massa gorda e ele pode subestimar ou superestimar o estado nutricional, principalmente em pacientes com maior, né, aporte de massa magra ou pacientes com sarcopenia, porque eu não vou conseguir avaliar a sarcopenia, eu preciso de testes funcionais, né? Eu preciso avaliar a massa gorda e a massa magra de maneira mais separada. Então, essas limitações do IMC permite com que a gente entenda a importância de associar a medida do IMC às dobras cutâneas, por exemplo. Vamos lá? Então, dessa forma, a aferição das dobras cutâneas e das circunferências permite estimar a massa magra e a massa gorda. Essas medidas vão complementar o índice de massa corporal, que é o nosso IMC. E, especialmente, estimar a composição corporal em massa gorda e em massa magra. O que a gente avalia normalmente, né? Cintura. Por que cintura? Porque a gente consegue avaliar a gordura abdominal e a gordura abdominal está associada ao maior risco de doenças cardiovasculares ou doenças metabólicas. A gente avalia o quadril e busca avaliar a relação cintura-quadril, que tem uma associação direta também com a distribuição de gordura e, consequentemente, o risco cardiovascular. A gente avalia a circunferência do braço, por exemplo, para determinar, né, a massa total do braço, tanto músculo quanto gordura, mas ela é um valor importante junto com a dobra cutânea tricipital para a gente avaliar a circunferência muscular do braço, em que a gente consegue determinar, por exemplo, a massa magra. A panturrilha, que é interessante, uma medida interessante para avaliar o prognóstico, por exemplo, de idosos em relação à sarcopenia, fragilidade muscular, né, que tem uma associação direta com a massa muscular de membros inferiores e que é fundamental para a gente avaliar a síndrome da fragilidade associada, por exemplo, à mobilidade, à autonomia desses pacientes, né? Dessa forma, a relação cintura-quadril e a circunferência da cintura, eles são fatores que são importantes, por exemplo, para avaliar síndrome metabólica e doenças cardiovasculares. Então, quando a gente usa a circunferência da cintura, ela tem uma correlação direta dentro de outras medidas que a gente utiliza, o triglicérides, né, pressão arterial do paciente. A gente consegue avaliar ali o maior risco desse paciente ter uma síndrome metabólica e o quanto isso está associado ao risco de doenças cardiovasculares, né, e a piora da qualidade de vida desse paciente. Quais são as dobras cutâneas mais comuns que a gente mais utiliza na prática clínica? Tricipital, subescapular, suprailíaca, abdominal e coxa, tá? Normalmente a gente usa também a dobra bicipital, tá? E a gente também usa, né, a gente pode usar, além da dobra bicipital, a gente pode usar, por exemplo, a dobra peitoral ou a dobra axilar, tá bom? Normalmente a gente usa 7 dobras para que a gente tenha maior precisão
e a gente consiga avaliar esse percentual, por exemplo, né, pelo que é avaliado na literatura pelas equações preditivas de Pollock. Sempre a gente usa um adipômetro, né? O adipômetro ele vai ser a nossa ferramenta de trabalho para a gente estimar esse percentual de gordura corporal. As equações, elas vão utilizar dados antropométricos. Então, uma vez que eu faço a medida com o adipômetro, eu vou avaliar percentual de gordura corporal através das medidas e do somatório dessas dobras, a massa magra, a área muscular do braço e o gasto energético basal. Ele também é utilizado, né, como medida, por exemplo, né, como fonte de medida para estimar a composição corporal, através também do tecido metabolicamente ativo do corpo, que é o músculo, né, o tecido muscular. E aqui a gente tem um exemplo, né, do cálculo desse percentual de gordura numa soma de 3 dobras, né, utilizando, por exemplo, a idade como fator para avaliação. Como que a gente interpreta esses resultados, professora Nete? Através da luz, do entendimento da idade desse paciente, do gênero desse paciente e do fator atividade, né? Então, idade, gênero e fator atividade são importantes para a gente interpretar esses dados. Existe uma doença de base ou uma condição clínica, se o paciente tem câncer, normalmente ele tende, né, pela caxia do câncer, a ter um catabolismo maior de massa muscular, então é importante a gente ter esse olhar também para a interpretação desses resultados. E uma evolução temporal. As dobras cutâneas, elas não são tão sensíveis a mudanças muito rápidas ou agudas, ok? Mas de 2 em 2 meses ali a gente já consegue ter uma avaliação e uma evolução interessante em relação a essa massa gorda e essa massa muscular, ok? Então, por exemplo, né, para um homem, né, para um homem, por exemplo, né, o ideal ali de percentual de gordura é de 10 a 20%. E para a mulher? 18 a 28%. Então, a gente tem parâmetros que a gente leva em consideração aí para classificar esse paciente. Então, vamos estudar? Vamos aplicar? Vamos para um estudo de caso? Vamos lá. Paciente senhora Laura, 72 anos. Qual o diagnóstico dessa paciente? Osteoartrite, perda de apetite e cansaço progressivo. 56 quilos, 1,58 de altura, IMC 22,4. Dentro do normal. Lembra, 22 a 27 kg por metro quadrado e IMC normal para o idoso. Circunferência da panturrilha, 29 centímetros. Limítrofe para risco de sarcopenia, lembra, menor que 33 centímetros. Força de preensão manual reduzida, 17, a gente espera que esteja acima ali de 26. Dobras cutâneas com gordura corporal de 35%, ok? Área muscular do braço abaixo do percentil 15, caracterizando catabolismo proteico. Então, apesar da paciente, né, da senhora Laura, apresentar um IMC normal, se a gente observar aqui, ela tem uma perda muscular significativa. Caracterizado pelo quê, Anete? Caracterizado pela força de preensão manual reduzida, pela circunferência da panturrilha abaixo de 33 centímetros e pela perda na área muscular do braço. Então, a gente observa que ela tem uma perda muscular significativa com gordura corporal aumentada. Então, redução de massa magra, contribuindo para a fraqueza que a senhora Laura tem, a limitação funcional com maior risco de queda e, de fato, o que a gente tem de diagnóstico da senhora Laura? Desnutrição funcional associada à sarcopenia. Dessa forma, qual é a justificativa de conduta do profissional de nutrição? Avaliação somente pelo IMC não pode ser realizada, ok? Guarda isso. Isso mascararia a real situação da senhora Laura. A análise combinada das dobras com as circunferências permitiu que o nutricionista pudesse avaliar a função muscular e, consequentemente, observar que a senhora Laura tem sarcopenia, embora tenha a obesidade, ok? Dessa forma, o que o nutricionista precisa fazer? Um plano alimentar com um olhar para o aumento do consumo de proteínas mais hiperproteico, que pode ser feito com suplementação oral, porque se a gente voltar lá atrás, a senhora Laura tem uma diminuição do apetite, então a gente pode estimular isso complementando, né, e suplementando. Exercícios de resistência em parceria com o professor de educação física, que vai avaliar, né, assim como o médico, né, um ortopedista, o quanto essa paciente pode, né, se exercitar e qual é a forma adequada para esse processo. E o controle do processo inflamatório por conta da obesidade. Então, aumentar o consumo de frutas, verduras, legumes, né? Que são boas fontes de antioxidantes, que são boas fontes de compostos fenólicos que têm uma ação anti-inflamatória. Esse olhar específico também para a perda de peso,
para melhorar o prognóstico e a qualidade de vida da senhora Laura. Então, a combinação muito além do IMC vai permitir com que eu tenha uma triagem melhor. Então, o IMC pode ser usado como uma triagem inicial, mas eu preciso combinar com as medidas de circunferência para estimular, medidas de circunferência e dobras para estimar a gordura, né, a massa gorda e a massa magra, para que eu possa ter equações preditivas que estime, né, e tragam os resultados da massa magra e da massa gorda. E eu preciso interpretar de maneira contextualizada, entendendo todo o histórico da senhora Laura, para que eu possa também ter uma interpretação funcional daqueles dados que estão sendo obtidos. Dessa forma, não use apenas o IMC, ele vai mascarar dados que são importantes. Ele pode ser usado para uma triagem inicial, sim, mas para estimar a composição corporal é fundamental o uso e aferição das dobras cutâneas e das circunferências. Elas vão trazer precisão para os seus dados antropométricos e vão cruzar com os resultados dos testes funcionais para que você possa ser mais preciso, por exemplo, no tratamento da sarcopenia, ok? Espero que você tenha gostado desse conteúdo, que você aprofunde cada vez mais o seu conhecimento em antropometria, tão importante para a atuação do nutricionista.